Olá, boa tarde. Eu me chamo David, faço parte aqui da equipe da RBX Soft, né, de consultoria, e hoje eu vou estar apresentando um pouco para vocês a nossa fila de integração, também, né, conhecida ali talvez como integração genérica, tá? E do que se trata a nossa fila de integração, certo? O que é a fila de integração, então? A fila de integração tem como objetivo o acompanhamento das integrações que a utilizam, né? Sendo possível verificar se estão funcionando corretamente. Caso ocorra algum erro, é possível identificar qual foi o retorno, né, o que foi retornado, o erro retornado. Corrigi-lo e reenviar essa notificação, né, esse registro para integração novamente. E vamos lá. Qual é o caminho que a gente utiliza, então, para chegar até a fila de integração? Então, o caminho ali é menu utilitário, sistema, fila de integração. E aí, nessa tela, a gente pode fazer o acompanhamento das integrações e eventos que foram disparados, tá? Como é esse cenário aqui. Então, beleza. O menu utilitários. Então, se a gente vir aqui em utilitários, integrações. Opa, cadê? Deixa eu ir direto aqui e mostrar para vocês. Utilitário, sistema, fila de integração. Então, acessando pelo menu ou diretamente escrevendo ali por fila de integração, a gente chega aqui nas filas de integração. E quais são os registros que ficam gravados aqui nessa tela? Pense que assim, imagine que você trabalhe com várias integrações, né, vários tipos de integrações, e você faz o acompanhamento delas ali, né, do envio, né, se deu tudo certo, se comunicou, né? Então, temos como a gente acompanhar através da fila de integração. Seja, por exemplo, vamos colocar alguma integração de TV, né? Então, se a gente colocar uma PlayHub, uma CDN, uma Chip TV, né? Enfim, qualquer integração de TV do RBX, ele vai disparar aqui para a fila de integração. O mesmo vale também para bancos, tá? Por exemplo, se o banco ele utiliza de registro online, ele vai utilizar da fila de integração para gravar esse registro e fazer o seu disparo, tá bom? Então, a fila de integração, né, também conhecida como integração genérica, ela é conhecida por ser, de fato, né, uma fila de integração onde aborde todas as integrações, né, basicamente ali, que são fora do RBX ali, tá bom? Então, se a gente utilizar de alguma integração, seja algum bancário, ou mesmo, vamos colocar um ISP, alguma integração de TV, alguma integração bancária, seja registro online, enfim, tá? Então, todas as que forem comunicadas através da fila de integração, que utilizar dela, virá até aqui. Então, beleza. Aqui a gente já consegue acompanhar um pouco, né, daquelas integrações que utilizam, né? As que já estão aqui cadastradas no sistema, né, no RBX, GeoGrid, SP, OLED TV, PlayHub, Chip, TeamViewer, tá? Aqui também tem os alvos, então se a gente pode acessar aqui os alvos e fazer um filtro ali conforme achar necessário. O evento, então, se for disparado algum evento para a fila referente a cadastro, ficará gravado a informação, né, de cadastro. Se foi feita alguma atualização, seja alguma alteração no cliente, alguma informação de cadastro, vai ir como alguma atualização. Isso vai depender da integração utilizada. Tá? Então, a fila de integração ela é mais genérica de fato e aborda todos os parâmetros ali. As chaves, então, a integração genérica, ela tem algumas chaves, né? Algumas chaves principais. Tem chave 1, chave 2, podendo ser, se for em caso, vamos colocar um exemplo, se for em algum registro, né, algum documento bancário, a chave 2 pode ser que seja a sequência desse documento, a chave 1 pode ser a conta, né? O usuário que fez esse disparo, então, todo usuário responsável que fez esse disparo para a fila de integração ficará gravada a informação. Os detalhes, né, se deu tudo certo, deu erro, né, qual que foi o retorno, a situação, certo? Então, se foi disparado ou se ainda não foi disparado, tá? Então,
fica ali aguardando. Se deu sucesso, ele vai retornar sucesso, né? Se deu algum erro, ele vai retornar erro, para que aí sim seja possível fazer esse reenvio para a fila de integração, tá? Execução, a gente consegue filtrar aqui por data, né? Então a gente coloca ali uma data de execução e uma data onde foi registrado, né, esse envio. Então, beleza. Basicamente é isso. A gente consegue, então, fazer o acompanhamento pela fila de integração de praticamente, né, de várias ferramentas ali do RBX, tá bom? Então, se você utiliza ali, volto a dizer, se você utiliza de algum banco, né, provavelmente registro online, ele vai utilizar da fila de integração. Se você utiliza de alguma integração, TV, algum SBA que utilize também, né, um HBO da vida, que utilize da fila de integração, vai trazer para cá. E aqui você consegue fazer o acompanhamento, se deu certo, se deu errado, por que deu certo ou por que deu errado, tá? Se deu errado, David, como que eu faço para verificar? Então, se deu errado, a gente consegue verificar através de detalhes aqui, né? Então, nesse caso aqui, deu erro nessa integração com a PlayHub, tá? Lembrando que essa base é uma base de teste da consultoria. Então, deu aqui erro na geração do token, certo? E aí, o JSON está fora do esperado e consulta o log para saber mais sobre o erro. Então, nesse caso, deu erro na geração do token. Mas pode acontecer de, por exemplo, retornar alguma API de comunicação que esteja fora, tá? E aqui vai responder, né? Ele vai retornar, olha, tal API está fora. Ou ainda, o seu cadastro está incorreto, né? Atualize seu cadastro. Se for alguma integração que valida o CPF ou CNPJ, vai retornar lá, olha, seu CPF e seu CNPJ está incorreto. Por favor, atualize. Celular, e-mail, enfim. Então, tudo isso é capaz de ser verificado através da fila de integração. David, supondo que eu tenha ajustado aqui agora o Pedro Pichioli Neto, né, que fosse um erro de cadastro, fui lá no cadastro dele, ajustei. Como que eu faço, então, para reenviar? Eu posso vir aqui na fila de integração, selecionar esse registro e clicar para reenviar. Ao clicar para reenviar, ele vai entrar na fila, tá? Então, ele entra aqui, ele basicamente redispara, tá? As mesmas informações agora, corrigidas, ele dispara novamente para a fila, e aí a gente consegue fazer o acompanhamento. Nesse caso, já retornou erro, e aí a gente consegue verificar. Olha, retornou erro, porque não foi localizado o cliente para vincular o novo produto. Beleza? Então, é esse o papel da fila de integração, de fazer esse acompanhamento, de fazer esse reenvio, né, através desse painel. O interessante é saber que você pode trabalhar com N maneiras, né? Você pode verificar somente algumas integrações, ou trabalhar de acordo com o filtro. Ah, David, eu fiz aqui o meu faturamento no dia 3, mas somente 50% dos meus boletos foram registrados, 50% não. Por quê? Sendo que eu uso registro online e tudo mais. E aí, se a gente voltar, né, puxar o histórico, né, desses envios, desses disparos, a gente consegue visualizar. Então, olha, nesse dia, né, vamos colocar aqui no dia 13/3/2025, quando foi enviado, deu erro na geração do token. Eu também consigo, igual nas demais telas, adicionar, colocar mais colunas aqui como retorno, e também, após isso, né, tirar um relatório, porque aí eu consigo fazer esse acompanhamento através de um Excel, se for o caso, tá? Então, a fila de integração genérica, né, a fila de integração, ela serve para isso, para que nós possamos fazer o acompanhamento das nossas integrações, beleza? Então, sobre a fila de integração, é basicamente isso. E agora, para a gente já... vamos voltar aqui, na verdade? Então, a gente tem alguns exemplos de coluna, né? Sistema, alvo, evento, chave 1, chave 2, usuário, registro, execução e situação. Que seria essas informações aqui. Cada informação, por exemplo, sistema, ela vai gravar de qual sistema que veio. O alvo, né, no caso aqui, ele veio de um contrato, pode vir de pedido. O evento, olha, é uma ativação, é um novo pedido. Um evento ali que fez com que fosse disparado, né, esse registro para a fila de integração. A chave 1, nesse caso aqui, é o cliente, né? Então, cliente 1, Pedro Pichioli Neto. Chave 2 aqui é o contrato, né? O contrato 69 da PlayHub. Quem fez esse disparo? Quando eu cliquei ali para fazer o disparo reenviar, o usuário foi o meu, né? Foi o usuário David. O registro, então, foi o horário que eu fiz.
e a execução foi o horário que foi processado. A situação, nesse caso, retornou erro, o retorno do sistema, né, aqui retorno vazio, mas no detalhes a gente localiza, né, o motivo de ter dado errado. Se tivesse dado certo, ele retornaria aqui, igual no caso do GeoGrid, né, sucesso, tá bom? Então, basicamente é isso, os exemplos da coluna. E aqui, mais uma vez, né, eu mostrando aqui como vocês podem fazer o acompanhamento. Tem como vocês também verificarem mais detalhes na lupa, né? Então, se a gente clicar aqui na lupa, vai aparecer mais detalhes referente a esse registro, certo? E, por fim, também a possibilidade de cadastrar alguns endpoints que receberão notificações de eventos, como as integrações já estabelecidas, né? Para quem deseja trabalhar com alguma integração que não esteja integrado de fato no RBX, né? Mas que receba essa informação, né? Com base nos contratos, a gente consegue cadastrar através do menu Empresa Parâmetros de Integração Genérica, tá? E essa configuração se dá também pelo código de sistema, descrição, endpoint, evento com base no contrato e a situação se vai estar ativa ou inativa. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês qual seria, por exemplo, né, essa integração genérica. Então, G. Aqui não está habilitado? Deixa eu ver. Então, empresa de parâmetros de integrações genéricas. Então, empresa, integrações genérica. Aqui, integração genérica. Então, aqui está a integração genérica. E como que funciona? Eu posso colocar aqui um código do sistema, né? Então, vou colocar aqui código 1000. Posso colocar aqui uma descrição. Eu vou trabalhar aqui com um relatório. Enfim, algo que vai receber essa informação. O endpoint meu, ele vai ser até routerbox, até .com, bacanaconsultoria.com, /var, /ww, vamos colocar aqui uma pasta, /webinar. Beleza. Então, aqui eu posso definir os eventos que vão ser disparados para essa integração, ativação, bloqueio, desbloqueio e cancelamento. Então, isso vai ser com base nos eventos dos contratos. Importante, né? A maioria das integrações, elas são com base nos contratos. E na integração genérica, que é nessa tela aqui, ainda mais, tá? Porque ela vai ser realizada de acordo com o evento ali, se o contrato ele foi ativado, ele vai disparar para essa integração uma informação, né, de ativação para esse endpoint. Se ele foi bloqueado também, se ele foi desbloqueado também, se ele foi cancelado também, tá bom? Isso é mais para que vocês possam também fazer uma integração pela parte de vocês naquilo que for melhor, né? Então, David, eu precisava só que o RBX ele disparasse para algum endpoint a informação, se o meu contrato foi ativado, bloqueado, desbloqueado ou cancelado, né, nesse caso aqui. Então, se a gente for, por exemplo, num contrato agora, deixa eu pegar um contrato aqui e vou colocar do Jack Test e eu vou fazer o cancelamento desse contrato. Com o contrato cancelado, se eu vir aqui na fila de integração, ele vai aparecer aqui. Então, genérica. Aqui está filtrando cancelamento. Então, perfeito. Deixa eu fazer um novo cadastro de um novo contrato para a gente verificar. Eu vou adicionar um contrato desse cliente, um plano, selecionar o plano, e depois eu vou ativar. Contrato incluído. E agora a gente vai fazer a ativação. Ativado, agora sim é para ele disparar lá para fila de integração, né, naquela mesma tela que a gente estava vendo anteriormente. Então, se a gente vir aqui, é para ele acabar
gerando, né? Então, mais uma linha aqui, mais um registro. Não está gerando por quê? Era para estar. Deixa eu ver se deixei, acabei deixando inativo, talvez. Não, está ativo. Agora foi. Na verdade, ele estava processando somente, tá? Rodando a rotina. Então, executou a rotina. Ele apareceu aqui, né, em relatório, né, do jeito que eu cadastrei o sistema. Então, eu coloquei o nome do meu sistema de relatório. Coloquei aqui o alvo, ele é com base no contrato. O evento foi de ativação. E aqui ele trouxe o cliente, né, o contrato ali que foi ativo. Qual que foi o contrato, o nome do contrato, do plano ali, quem que foi o usuário, então foi a RBX Soft, tá, que fez esse disparo. Não foi o David, porque o David ele inseriu o contrato, mas quem disparou foi a RBX. A data de registro e de execução, tá? Aqui retornou erro, então se a gente quiser verificar o motivo do erro, aqui a gente consegue ver. Not found, o request não está estabelecido nesse server, tá? Então, no caso aqui da bancada consultoria, ele não está habilitado esse endpoint para receber essa informação. Né? Isso foi uma URL ali, um endpoint a fim de teste, para a gente poder disparar esse registro para a fila. Mas se no caso de vocês tiverem um endpoint válido, né, que vai receber essa informação, né, que vai fazer a captação desse registro, ele vai retornar sucesso, né, comunicado com o sistema de vocês integrado, tá bom? Então, basicamente, a fila de integração é isso, né? Não tem muito segredo, mas é que para a gente possa fazer ali o acompanhamento, né, de todas as integrações, entender um pouco de qual que é o processo, qual que é a tela, o que, que dá para ser feito nessa tela, como que eu faço o acompanhamento, né? E ainda assim fazer um cadastro de um endpoint para que eu possa colocar ainda mais integrações no meu RDX. Tá bom, pessoal? Por isso, por hora é agora, por hora é agora, por hora é isso. Muito obrigado, né? Então, vou estar abrindo aí para dúvidas. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar perguntando. O endpoint é onde vai receber a informação, tá? A gente acabaria enviando, disparando com base no evento do contrato para vocês. Né? No caso, seria que o RBX enviaria esse webhook, entendeu? Para um endpoint. Então, são coisas diferentes, mas seria a mesma lógica. Tá? O endpoint é onde vai receber, e no caso o RBX ele faz esse disparo, essa comunicação, né? Que no caso esse disparo seria o webhook. Porque aí seria o webhook, porque a gente acaba enviando de nós, né, essa informação, sai do RBX para o sistema de vocês. Exatamente, a gente acaba disparando aí, de certo modo, esse webhook para o endpoint. Mais alguma dúvida, doutor? Isso, por enquanto os eventos são esses aqui, né? Então, se eu vir aqui, ó, os eventos que tem, eles são com base nos contratos, tá? Então, se eu quisesse habilitar aqui suspensão, redução de banda, reativação, transferência, né? Esses são os eventos que dá para ser realizado, né? Que dá para ser utilizado ali para enviar esse webhook e para que o endpoint de vocês possa receber essa informação, tá? Então, o endpoint aqui, que você configurar, pode receber os eventos como base, né, nesses registros aqui. Ativação, bloqueio, desbloqueio, suspensão, reativação, transferência, cancelamento e redução de banda. Como ele é com base nos contratos, acredito que aqui já esteja todos, né? Todas as informações ali com base no contrato, né? Pelo menos de evento. Agora, se há alguma alteração no valor, não tem essa informação aqui, né? Então, tudo que for de evento, ativou, bloqueou, cancelou, transferiu, tem esses endpoints. Certo, então, doutor. Mais alguma dúvida? Então, perfeito. Show de bola. Aí, qualquer coisa, você pode estar entrando em contato com a gente também, tá? Através do suporte ali.
tranquilo, o pessoal vai orientar vocês certinho. Mas basicamente é isso. Não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo, assim, de fato. Eu até queria colocar algum teste aqui para vocês verificarem, né? Até testei aqui, mas acabou não dando muito tempo, né? Não tendo tempo hábil para isso. Mas, enfim, o que importa é como funciona, né? E como vocês vão utilizar ali. Qualquer coisa, volto novamente a dizer, pode estar acionando ali o pessoal do suporte, que ele também vai dar todo o apoio para você. Fechou? Então, era isso. Muito obrigado. Né? Uma excelente tarde para ti. Muito obrigado também por todo mundo que acompanhou até agora. Né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem estar entrando em contato com o nosso suporte, que a gente está à disposição. Certinho? Muito obrigado e até mais.